Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje iremos começar com uma série de vídeos sobre figuras geométricas. Especificamente nessa aula, iremos trabalhar com os seguintes conteúdos: com o ponto, com a reta e com o plano. Iremos dar início aqui agora. O ponto, a reta e o plano são noções aceitas sem definição na geometria. Por isso, são chamadas noções primitivas. Elas podem ser associadas de maneira intuitiva a diferentes coisas que nos rodeiam. Por exemplo, quando observamos um campo de futebol e olhamos o seu gramado, nós temos a ideia de um plano. Já se observarmos as linhas que cercam esse campo, aquela linha que indica se a bola está dentro do campo, se a bola está fora, quando observamos elas, temos uma ideia de reta. Uma outra imagem que pode nos levar à ideia de reta é quando olhamos para os postes e vemos os fios esticados. Cada um dos fios ele dá uma ligeira ideia de reta. E quando observamos o céu todo estrelado, cada uma das estrelas dá uma ideia de ponto. Vamos falar sobre o ponto. Graficamente, um ponto ele pode ser representado por esse sinalzinho que vocês observam aí, e é indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então a gente pode indicar um ponto da seguinte forma. Por exemplo, aqui eu tenho ele graficamente. Aqui eu tenho uma representação dele, que é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e nós chamamos de ponto A. Aqui nós temos um outro ponto, o ponto D, e aqui nós temos a representação gráfica, representando esse ponto pela letra maiúscula M, e nós chamamos de ponto M. Quando há um ou mais pontos, nós temos uma figura. Por exemplo, aqui nós temos uma figura com um ponto. Aqui nós temos uma figura com 3 pontos. E aqui nós temos esse paralelepípedo, uma figura com infinitos pontos. Iremos trabalhar aqui agora o conceito inicial de reta. Em outras aulas irei trazer mais detalhado esse conteúdo, esse conceito. Uma reta também é uma figura com infinitos pontos. Graficamente nós podemos representar ela da seguinte maneira: podemos traçar ela por uma linha simples, ou como vocês estão observando aí, por as setas de um lado e do outro, que indica que essa reta ela segue infinitamente tanto para um lado como para o outro. A reta ela é indicada por letras minúsculas do nosso alfabeto, como segue aqui no exemplo. Aqui eu tenho uma reta indicada pela letra U e eu chamo de reta U. Aqui eu tenho uma outra reta indicada pela letra minúscula V e nós chamamos de reta V. A reta não tem começo, nem fim, nem espessura. Ou seja, essa reta ela segue infinitamente em ambas as direções. Vejamos uma reta e alguns de seus pontos. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta T e alguns pontos. O ponto A, o ponto O, o ponto N, um ponto Q e um ponto P. Os pontos A, O, N, Q e P pertencem à reta T. Nesse caso, nós dizemos que esses pontos são colineares. 3 ou mais pontos são colineares quando pertencem a uma mesma reta. Então, todas as vezes que 3 ou mais pontos estão inseridos em uma mesma reta, nós dizemos que esses pontos eles são colineares. Agora observe os pontos A, B e C representados na seguinte figura. Aqui eu tenho uma figura, um paralelepípedo. Nós temos uma reta R e os seguintes pontos: o ponto A, o ponto B e o ponto C.
Os pontos A, B e C não são colineares, pois não existe uma reta que os contenha. Vocês podem observar que o ponto A e o ponto C, eles estão inseridos na mesma reta R. Já o ponto B, ele está fora dessa reta R. Então, esses três pontos eles não são colineares. O plano. Graficamente, um plano ele pode ser representado da seguinte maneira. O plano vai ser representado como uma figura dessas aí, que vocês estão vendo. É indicado por letras minúsculas do alfabeto grego. Aqui temos algumas delas. O alfa, o beta, o gama, o delta e existem outras também. Por exemplo, aqui nós temos um plano alfa. Aqui nós temos um plano beta. É assim que a gente representa um plano. Olha só, gente. Na aula de hoje era somente essa parte introdutória sobre o ponto, sobre a reta, sobre o plano. Nas próximas aulas irei dar continuidade a esse assunto. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Pode me enviar que eu irei estar ajudando vocês. Até a próxima aula, então.